Nas primeiras páginas do livro, tu disse que tu tinha angústias não resolvidas, que escrever esse livro ajudou a sanar elas, né? O que eram essas angústias e por que elas não estavam resolvidas? Então, Arthur, você imagina uma menina que namorou dos 15 aos 19 anos, um rapaz que se projetou mundialmente, né? E quando ele me levou para receber o prêmio com ele em 88, o primeiro prêmio de campeão do mundo que ele conquistou, né? Final de 88, ele me convidou e me expôs para o mundo, né? Uhum. E em seguida acabou o namoro. Ele quis tomar um outro rumo na vida dele, quis viver outro tipo de vida, que não de casado, né? A nossa programação era que em seguida a gente ia se casar. E de repente ele aparece com outra pessoa. Então, assim, eu saí da minha família, do meu núcleo, e fui jogada para o mundo, e de repente eu passando aquela situação que eu não esperava, não era para aquilo, né? E tenho certeza que a intenção dele também não era essa. E foi um grande amor, né, que a gente viveu. Foram 4 anos de muita distância, muito difíceis. A gente lutou para estar junto, tanto eu quanto ele, porque ele estava sempre viajando e começamos a namorar, eu estava no ginásio. Quando acabou, saiu em todo lugar que eu ia, falavam do Ayrton, ele tinha acabado de se tornar campeão, né? Aí em seguida ele começa a namorar uma estrela nacional, né, da TV. Então foi uma coisa meio de... criou uma fobia em mim, porque eu tentava fugir todo o tempo daquele assunto para tocar minha vida adiante. Né? De resolver toda a situação minha pessoal e a minha exposição, né? Eu fui exposta para aquela situação. E eu tentei, eu fazia a força seguinte, eu não queria ouvir, para superar aquilo, eu não queria ouvir. E quando eu começava a pensar no assunto, eu falava, eu não vou pensar nisso, eu vou pensar em outra coisa, eu não vou pensar. Eu forcei, foi a maneira que eu achei para não pirar. Eu falei, né, não vão estragar minha vida, eu vou tocar adiante, eu vou conseguir, né, minha vida era maravilhosa. Eu sou de uma família muito boa, tive muita sorte, né, de nascer na família que eu nasci, de pertencer à família que eu pertenço. Sempre tive uma vida muito boa. E não era aquilo que eu ia permitir que estragasse a minha vida, né? E foi isso que eu fiz. Então eu travei aquilo dentro de mim, né? E de tempos em tempos tentavam destravar. São 5 anos de morte, são 10 anos de morte, são, né, a própria morte. Quando aconteceu... ele ficou, depois que acabou o namoro, ele ficou até 94, foram 6 anos que a gente passou distantes. Eu acho que o único ano que eu ainda não tinha falado com ele foi em 94. Ele ainda me procurava, né? Então ficou uma coisa mal resolvida e eu tentava tocar minha vida, né? Até que... Aí eu criei meus filhos. O Ernesto Rodrigues, que fez o livro O Herói Revelado, me chamou para participar. Eu não quis participar. Eu estava com meus filhos pequenos. Isso era o quê? 10 anos de morte do Ayrton, né? Comemoração. Eu lembro da minha filha... chegar da escola, ela estudava na pré-escola ainda. Ela falando, mãe, meio assim assustada, mãe, estão falando de você na escola, falaram de você na escola. Eu falei, calma, filha, tá tudo bem, né? Daí amigas minhas me passando torpedo, falando, Adriane, eu tô te vendo na televisão, no anúncio do Fantástico, vão mostrar você, porque mostravam a cena da namorada secreta, seus amores secretos, sempre teve essa chamada, né? E como ninguém sabia da minha história, usavam a minha imagem na hora de chamar a curiosidade do público, né? Sobre a vida do Ayrton. Então, e amigas minhas, Adriane, você tá aparecendo. Então, assim, eu sempre estive nessa história me mantendo à margem, né? E mantive até o momento que eu acho que eu adquiri maturidade para querer contar. Com a ajuda da Ana Osta, que é minha coautora, que foi quem começou a me ajudar a escrever o livro. Ela... a princípio, a intenção, esse livro começou a ser escrito há 8 anos atrás, tá? E a princípio, a Ana, ela queria que
a intenção dela e a minha era a gente fazer uma terapia minha. Eu rever toda aquela história, porque sempre tinha essa coisa, apareciam coisas que me derrubavam, né? Sobre o Ayrton, porque me obrigava a trabalhar essa dor, né? Esse amor e essa dor. Então, chegou uma hora que eu falei, eu tinha acabado de me separar, eu falei, vamos escrever. Comecei a sentar e escrever com ela. E era, assim, eu tinha manifestações físicas de estresse, de falar sobre essa história, né? E eu acho que, eu não sei se eu acredito que você deva ter sentido a mesma coisa. Tem sido muito, muito gratificante para mim ver que as pessoas realmente sentem a legitimidade de tudo que eu estou contando. Porque foi contado com lágrimas, com risadas, com muita saudade, com muita alma tem nesse livro. Mesmo eu estando contando sobre um pouquinho da Fórmula 1, que eu vivenciei tudo, né? Então, os feedbacks têm sido muito legais. Mas será que eu respondi já a sua pergunta do porquê que eu resolvi contar agora? Porque o que eram essas dores que estavam abertas? Essas dores eram essas. Era uma dor que eu não... A dor do término que ainda, eu tranquei. Tava estranha ainda, tu não tinha entendido ainda. Oi? A dor do término ainda, tu não tinha entendido ainda. Não tinha entendido aquilo, por que aquilo aconteceu. Eu lembro de ficar muita coisa assim, por quê? Mas por quê? Por quê? Eu não entendia. Não fazia sentido, principalmente por ter sido uma mudança tão brusca do que ele queria para a vida dele, né? Ele tinha um objetivo de vida comigo e de repente ele começou a viver uma vida totalmente oposta daquilo que a gente estava programando para nós dois, né? Durante 4 anos. Então foi muito difícil.